Apareceu uma influenciadora que o vídeo dela viralizou, que ela vai contar como é que o parto dela se tornou algo traumático. E não é pelo caminho que nós estamos pensando, por causa da dor apenas, é por causa de toda a situação, porque a primeira vez ela não estava preparada, ou então por conta do físico mesmo, que dói muito parto normal. Não, gente, eu assisti um pouquinho do vídeo dela, eu nem assisti inteiro. Eu assisti um pouquinho e já fiquei assim: meu Deus, eu nunca vi isso. O parto dela foi traumático por conta de outras coisas. A gente vai ver aqui hoje, que eu fiquei assim, ó. Quer saber? Foi traumático mesmo. Bora lá? Olá, meninos e meninas. Estamos aqui, galera, para ver relato de parto que eu gosto muito. Então não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês todos os dias e também posto resumos aqui do canal, posto dia a dia, converso nos stories. Então vai lá dar uma força, Instagram e TikTok. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Essa daqui é a The Sophie Daily. Quem quiser seguir The Sophie Daily, tá aqui o arroba dela, e eu também vou deixar aqui nos créditos, na descrição também tem o arroba dela. E ela vai contar como foi o parto dela. Lembrando, gente, eu também tive parto normal dos meus 2 filhos e eu contei os 2 aqui no canal, tá? Inclusive um deles, o último parto que eu tive, foi há 3 meses atrás, inclusive, eu postei, tá bem na capa do nosso canal, quem quiser assistir, que eu conto detalhes de tudo que aconteceu. Então bora lá ver o relato dela. Um dos vídeos que eu mais estava ansiosa pra fazer e um dos vídeos que os meus seguidores mais me pedem é o meu relato de parto. Hoje uma amiga que tá grávida me pediu, né, falou: amiga, tô ansiosa pro seu relato de parto, quando que você vai fazer? Eu falei: nossa, quero muito fazer. E aí foi entrar nesse assunto que eu percebi mais uma vez que o meu parto virou um trauma na minha vida. Enfim, a sensação de falar isso com uma coisa mais preciosa na minha vida que eu conheci no dia do meu parto no meu braço é muito dolorosa. Isso vai ser a coisa mais importante da minha vida. Mas realmente, gente, é uma verdade, virou um trauma e eu vou explicar o porquê, porque eu estou cansada de simplesmente deixar o meu direito de lado, sabe, do parto, de falar sobre o meu parto por conta de outras pessoas que nem se importaram comigo, nem pensaram em mim. Que foi o que aconteceu. Eu vou falar, sim, senhor. Nesse vídeo eu vou falar as coisas que tornaram o dia do meu parto traumático. Vou começar leve, coisas que não tornaram o meu dia traumático, mas as enfermeiras do hospital onde eu tive meu filho, gente, não é culpa delas, acho que é protocolo do hospital. Mas enquanto eu tava lá na dor, gente, elas ficavam entrando a cada 2 segundos. Na minha cabeça era 2 segundos, eu tava com dor. Pra medir minha pressão. E, tipo assim, eu queria ficar no chuveiro, eu queria... Teve uma hora que eu virei pro meu namorado que eu falei: não quero mais ninguém aqui, nem enfermeira, não quero mais. Porque assim, elas entravam cada hora, parecia que elas entravam a cada 2 minutos. Elas não teve aquilo de luzes baixas, posições e massagem. Não teve, gente. Aquele negócio que tá na moda, hoje em dia não teve. Não teve. E isso foi uma coisa que me incomodou muito, porque eu só queria relaxar, eu só queria entrar ali na dor com consciência. E as enfermeiras simplesmente ficavam entrando. Mas assim, não é culpa delas, eu acho que é protocolo. Inclusive, se minha pressão realmente subir, algo mais sério vai acontecer. Então, assim, não é culpa delas, mas me irritou muito, assim. Foi uma coisa que me deixou extremamente desconfortável no dia do meu parto. Enfim, agora vamos entrar em coisas mais delicadas. Eu não sabia, e eu tinha muito medo de que o enfermeiro tio do meu namorado fizesse parte do meu parto. Porque não é muito de bom tom e nem muito legal pra gente, mulher, né, abrir as pernas pra um tio do namorado, gente. Tipo assim, nada a ver. Ainda mais naquela situação que fica lá embaixo, naquela situação que quando a gente tá grávida, que a gente tá aqui não fica muito maneiro. A gente falou: meu Deus, ele vai me ver nessa situação de vulnerabilidade. Ponto fraco. E aí foi quando eu vi ele na sala, eu deitada lá com 9 centímetros, a sala cheia de enfermeiro, eu lembro, eu acho que eu já tava lá na Partolândia, a sala tava cheia de enfermeiro, eu falava: meu Deus, ele tá aqui. E foi nesse segundo que eu falei: ele é profissional, eu não vou fazer nada. Ele é profissional, Sofia. Eu pensei que não tinha nada a ver, ele era profissional ali, ele tava como profissional, então não tinha por que eu me sentir envergonhada daquilo. Mal sabia eu, mal sabia eu. Gente, o que mais me doeu e que tornou o meu parto um trauma é que durante a minha gravidez, a minha sogra, ela virou pra uma amiga dela e falou assim: teve uma situação assim, onde uma amiga dela virou e falou assim: assim que o teu nascer, eu vou estar na porta da sua casa. Aí eu falei: você vai ficar fora da minha casa. Aí ela falou: eu vou pedir pra sua sogra, que sua sogra vai deixar eu entrar. Aí eu virei e falei assim: não, vai ficar você e ela pra fora da minha casa. Aí ela virou e falou assim: vem cá, sogra. Ela falando que eu não vai deixar nem eu nem você entrar pra ver o neném. Aí minha sogra virou e falou assim: eu vou estar na sala de parto. Isso foi na festa de uma priminha do meu namorado. Menina, eu passei o dia revoltadíssima com isso. Falando nada a ver a minha sogra tá lá. Ela é uma pessoa completamente diferente de mim. Ela vai querer me gravar, ela vai querer tirar foto. Eu não quero que ela esteja lá. Eu briguei com o meu namorado pra ele falar com ela. Acho que ele não falou, mas enfim. Isso foi uma coisa... Gente, a pessoa que eu mais fiquei com ranço na minha gravidez foi uma das pessoas que mais me ajudaram. Que é a minha sogra. Eu fiquei com muito ranço dela, gente, por causa desse dia. Porque parecia que ela não me perguntou, entendeu? E, gente, eu já... Ai, gente, juro. A minha sogra me ajudou muito durante a minha gravidez, mas isso pra mim foi um estopim. E aí vamos voltar no dia do parto. No dia do parto, a minha sogra e o meu sogro
pra piorar, estavam na sala do parto, gente. Juro. E pra mim, por que eu fiquei tão revoltada? Pra mim, gente, eu nunca quis cirurgia, eu tinha muito medo de parir, sabe? Aquelas mães que não querem engravidar porque não sabem como a criança vai sair, que fica preocupada de morrer, que fica preocupada de acontecer alguma coisa, que fica preocupada da criança não nascer. Era eu. Então, eu não queria ninguém lá. Não era um filme, sabe? Pra mim era luta, pra mim era guerra, pra mim era entrega. Não era uma coisa pra assistir sorrindo e tirar foto, sabe? Era uma coisa espiritual pra mim. Enfim, eles estavam lá. Quando eu olhei assim, indo na maca, minha sogra me deu um tchauzinho. Eu dei um tchau pra ela, não entendi porque ela tava lá dentro, mas a gente ainda não tava na sala de parto, a gente tava no corredor, ela me deu um tchau. Entrei na sala de parto quando vê. O Kaique, ele faz uma cara de desespero e olha pra janela. E nisso tava lá, os dois assim, com essa cara, tipo, assistindo meu parto enquanto eu tava achando que eu ia morrer. Juro. E aí, gente, o que mais me doeu é que foi tudo arquitetado nas minhas costas. Em nenhum momento eles me perguntaram se poderia estar lá. Eles nem ligaram nisso, sabe? Eles nem passaram na cabeça deles, eles nem pensaram em me perguntar. Eles só simplesmente arquitetaram, e foi arquitetado mesmo. Porque a minha mãe, que inclusive eu pedi pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero Kaique lá. Eu não quero ninguém lá. Eu nem precisei falar isso pra minha mãe. A minha mãe me respeitou desde o começo. E a minha mãe eu quis lá. Na hora que minha mãe tava indo embora, ela ia vir pra cidade que minha sogra mora. E ela perguntou, Kaique, pergunta pra sua mãe se ela quer carona. Aí minha sogra foi lá e respondeu assim pra minha mãe, não, não precisa. Eu vou embora daqui a pouco com o tio do Kaique, que é enfermeiro. Juro. Juro. Juro pra vocês. Gente, foi exatamente assim que aconteceu. Ou seja, ela não ia embora com o enfermeiro, que é o tio do Kaique, o enfermeiro estava na sala de parto, e ela estaria na sala de parto, sem nem me comunicar. Gente, isso pra mim foi tão invasivo que eu não consigo nem falar sobre isso. Como é que eu vou fazer o meu relato de parto se... Gente, pra mim isso foi o auge. Primeiro, meu sogro não é uma pessoa que eu tenho proximidade nenhuma, é uma pessoa que eu tô magoada por várias questões, sabe? Questões pessoais, há muito tempo, inclusive, ele, assim, a minha sogra já não queria lá, o meu sogro o dobro, principalmente por ser homem, tipo assim, nada a ver, gente, nada a ver, nada a ver. Passei por uma coisa também envolvendo meu médico que eu não queria, que foi o tal do piquezinho, não tinha necessidade do piquezinho, o Telzinho nasceu com 2,5 kg, então assim, eu tinha passagem de 10 centímetros, a cabeça dele não tinha chegado no que chegaria, ele passaria sem problemas. Então assim, eu passei por esse corte aí, né, que não é muito bem visto no direito da mulher, né, mas assim... A minha confiança de profissional no tio do Kaique era bem pior. Ele arquitetou um plano com os meus sogros pelas minhas costas. Depois eu descobri que, igual um filme de romance, meu sogro correu pra assistir o parto, que ele não foi convidado, que eu não queria que ele estivesse lá. Eu não permiti, eu não chamei eles não me perguntaram. E tudo pra mim isso foi horrível. Foi horrível porque, sabe, parece que eu não posso falar sobre isso, parece que eu não tenho direito de contar sobre isso. Foram coisas que tornaram o dia mais lindo da minha vida extremamente traumáticos. E é isso, gente. Por isso que eu não faço relato de parto, gente, porque eu estou traumatizada. Meu filho é perfeito, mas eu vou carregar isso pra sempre na minha história. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. É muito raro a gente ver relato de parto que foi traumático e não tem, tipo, nada a ver com a dor. Ela nem citou a dor, porque não foi a dor que traumatizou. Foi o constrangimento da família. E eu nunca vi isso, é a primeira vez que eu tô vendo. Não que eu tenha uma vasta experiência em hospital com parto, né? Não, né? Eu só tive o meu e olha lá. A questão é, cara, por essa eu não esperava. Eu nunca vi um vídeo assim, gente. E eu sei, muita gente vai dizer, ai, meu Deus, que frescura. Fica nesse vídeo, que eu vou explicar pra vocês como é o parto normal. Eu não vou dar o meu relato de parto porque eu já dei. Eu vou analisar aqui os pontos dela, só que eu vou contar pra vocês por que que essa situação não é frescura. Ela tá chorando, ela tá cara, e eu tenho certeza, muita gente vai dizer: "Meu Deus, que drama". Gente, não é drama. E eu sou a pessoa mega anti-drama nessa vida. Eu não sou a mais, eu não sou a suprassumo, porque eu tenho meus draminhas. Mas eu não sou o tipo de pessoa que chora por qualquer coisa, eu não sou o tipo de pessoa que leva tudo muito pro íntimo. Se eu tô falando pra vocês, foi chocante, é porque foi chocante. Sem drama. Não é drama, é real. E eu vou contar por quê. Coisas que acontecem no parto normal que faz você olhar pessoas observando e se desesperar. Ao contrário, isso pode dificultar o parto. Uma coisa que você tem que se acalmar, na verdade você vai começar a ficar tensa. E eu vou explicar aqui por quê. E aí você, depois de me ouvir, você me diz se você continua achando frescura ou não. Pode ser sincero, mas eu vou contar aqui. Primeiro ponto que ela tocou, enfermeiras entrando e saindo. Isso acontece mesmo. Agora, o ruim mesmo não é a enfermeira entrando e saindo. O ruim é a enfermeira entrar cara, super compreensível, a gente sabe, é necessário, né? Tudo bem. Mas qual é o ruim disso que a gente não gosta, que a gente se sente desconfortável? É quando a enfermeira precisa, deve, é a obrigação dela,
fazer alguma coisa, algum procedimento que vai mudar você de posição, que vai pedir com que você ande, deite, sente, fique sentada, sendo que naquele momento a dor não permite grandes movimentos. A dor ela não permite, gente. Normalmente é muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil você ver uma grávida saindo correndo. Ela chegando em 9 centímetros de dilatação, 9 centímetros, que é o total, e nessa dor, que é a maior dor que tem, que é 8, 7, 8, 9 centímetros, é quando o bebê está perto de nascer, é muito difícil você ver ela se exercitando, fazendo agachamento, correndo pela sala. É muito raro, porque a dor é tão intensa, mas tão intensa, que na verdade é o contrário, você endurece. Você endurece de dor. É igual a música do Zé Ramalho. Nossa, tem a música do Zé Ramalho que ele fala disso. É aquela música Vila do Sossego. Tem uma passagem na música, eu vou colocar aqui. Olha o que ele disse aqui na letra, ó. É aquela música Vila do Sossego, gente. Eu não sei se eram os antigos que diziam, em seus papiros, Papillon já me dizia, que nas torturas toda a carne se trai. É mais ou menos, é quase uma tortura, né? É quase uma tortura o parto. O parto é quase uma tortura. Vai se contrair. Em vez de ficar correndo e ficar solto, as pessoas vão falar pra gente, relaxa, mas não dá pra relaxar, porque no sofrimento tudo se contrai, tudo se endurece. É uma defesa do corpo. E o que que acontece? Às vezes a enfermeira precisa que você deite, precisa que você faça o cardiotoco e os seus movimentos se tornaram muito limitados, ainda mais porque quanto mais você se mexe, muitas vezes ativa mais uma contração. Ativa mais contração ou dói mais. Aí depois ela falou que o tio do namorado é enfermeiro e ela não queria que ele estivesse lá. Nesse caso, eu vou falar pra vocês que eu também não ia querer. Mas se fosse pra acontecer, tudo bem. Eu também ficaria igual ela. Tudo bem. Ele é um profissional, ele tá acostumado com isso, é enfermeiro da área de obstetria, fica lá, ele fica vendo parto e é isso. Então, de alguma forma, ele tá acostumado com isso. Eu sou só mais uma, eu não sou mais uma porque eu sou da família. Mas pelo amor de Deus, ele já está acostumado com isso. Então eu ficaria assim: "Tá tudo bem, ele é profissional". Agora, se dentro de mim realmente eu fosse ficar constrangida, eu tentaria outro hospital. Eu trocaria de hospital. Inclusive, é o que leva aos outros pontos. O sogro, a sogra conseguir ficar na sala de parto, o tio assistir o parto, tudo isso, se eu não me engano, tá ligado às políticas do hospital. De alguma forma, ele permite mais de uma pessoa no parto. E de alguma forma, eu acredito que o tio ser enfermeiro acabou permitindo mais acesso. Será que é isso? Não sei. Não dá para dizer, mas dá a entender isso. Ah, quando tem um parente que é médico, um parente que é enfermeiro, consegue mais acesso ao parto. Ó, tá nascendo agora. Vocês já podem vir. Ah, fica na janelinha que ninguém fala nada. Algo assim, sabe? Mas eu não sei. Vai que é a política do hospital. Eu sei que o hospital que eu tava é um acompanhante só e acabou. Não tem por que uma multidão, porque se a grávida ficar mais nervosa, constrangida, isso atrapalha mais o nascimento. De alguma forma tem que relaxar. De alguma forma. Nós nem sabemos como, mas tem que relaxar. Então, o tio, sendo enfermeiro, eu também não ligaria. E se eu ligasse, eu ia tentar trocar de hospital. Aí vamos que agora vai ficar underground. A sogra falou que, além de bater na porta dela, ela estaria na sala de parto. Então a sogra já deu a letra. A sogra já deu a letra. Eu estarei no parto. Algo me diz, gente, que muitas dessas coisas é também o namorado, mas não quero ficar colocando a culpa em ninguém, mas ela falou assim, eu falei pro meu namorado falar com a mãe dele, e eu acho que ele não falou. Então, ele devia ter falado. Mãe, a coisa eu não entendo, é que vai de família para família, mas, falta muitas vezes do parceiro, nosso parceiro, o homem, ter uma conversa muito franca com os pais, com a mãe, entendeu. Eu já terminei relacionamento, porque a sogra era completamente fora de questão, entendeu. E o meu namoradinho da época não conseguia, eu não tô falando aqui de ser mal educado, grosseiro com a mãe dele, de forma alguma. A forma que ele trata a mãe é a forma que ele vai me tratar. Mas ele não conseguia ter uma conversa franca sobre limites. O que você está fazendo está magoando, o que você está fazendo está chateando, o que você está fazendo, se você fizer isso, vai piorar a situação, mãe. Mãe, nós precisamos conversar, eu quero ter uma conversa com você. Tem muitas famílias que não têm diálogo, então só deixa as coisas acontecerem. Não sei o que acontece, gente, mas é de família para família. E falta esse diálogo, então senta e fala, mãe, não participe do parto, porque é um momento muito pesado. É um momento muito. Não é uma cesárea. Parto normal não é cesárea, gente. Que você vai deitar, tem anestesia, aí tem a janelinha em que o pessoal consegue te assistir. Você tá ok.
parto normal não, pode acontecer várias coisas. Olha o que aconteceu com ela, eles cortaram, eles tiveram que fazer um pique nas partes íntimas dela. Que pelo amor de Deus, como eu orei para Deus, para não permitir, desde que cortassem até a laceração natural. Eu implorei para Deus, gente, por favor, Pai, que eu não tenha laceração e que eles não venham com aquela tesourinha. Deus atendeu minhas orações, gente, mas eu fui muito específica na oração. Eu falo disso no meu relato de parto, eu fui muito específica. Então a sogra e o sogro, e aí não bastando o sogro também, meu Deus, gente, aqui é underground, cara, aqui foi muito, e aqui que eu vou falar. Gente, nós ficamos sozinhas dentro da sala enquanto as dilatações estão acontecendo. O que que é dilatação, gente? Eu expliquei no meu relato de parto, todo mundo acha, todo mundo que não passou pelo parto, ou que não estudou sobre parto normal, acha que tudo se resume às partes íntimas. Acha que toda dificuldade do bebê nascer tá ligada à vagina. Ah, porque tem que passar pela vagina. Não, gente. As partes íntimas são segundos. As partes íntimas, no máximo, minutos. Agora, o que dói é o colo do útero, que tá lá dentro do nosso corpo, que é o que segura o bebê vivo, que é o que segura a gravidez. É uma área rígida do nosso corpo, que parece uma rosquinha, e ela tem que abrir até o formato da cabeça, para então o bebê passar pelo canal e então iniciar as partes íntimas. Mas a dor das contrações, que a gente geme, que a gente grita, que a gente arranca cabelo, tá ligado ao colo do útero, entendeu? Então, quando a gente fala assim, dilatações, 5 centímetros de dilatações, 3 centímetros de dilatações, primeiro que não são dedos, 2 dedos, 3 dedos, não são dedos, são centímetros. Tanto é que quando são 10 centímetros, o médico mede assim, ó, aqui e aqui. De uma ponta à outra. Ele não faz isso aqui, 10 dedos. Ou ele não coloca os 5 dedos e mede pelos 5, 5 mais 5. Não, ele mede centímetros. Então, 1, 2, 3, 4. Aí quando dá mais para o dedo abrir, eles fazem da distância. São centímetros. E o que que acontece? O sogro e a sogra ter participado do parto, isso seria de verdade, um pesadelo. Não, mas um pesadelo real, gente. Seria um pesadelo na minha vida terceiros participarem do meu parto. Por quê? Porque no parto acontecem coisas muito constrangedoras. Primeiro que você começa a sair de órbita. Você começa a sair de órbita, gente. Você não fica em suas plenas faculdades mentais diante de tanta dor. Você começa a sair um pouco. Tanto é que muitas de nós, o corpo aquece, a dor é tão grande que você começa a arrancar a roupa. Você arranca a roupa, você tira a roupa. Por conta da dor. A dor tá fazendo com que você arranque a roupa. Não tô falando aqui de rasgar a roupa. Ah, vou rasgar a roupa porque eu tô enlouquecendo. Não. Tô falando de ali você tentar buscar, você sentir que tá presa e querer tirar. Alguns tiram, outros não. Então, se você chegar a arrancar a roupa, você vai ficar nua. Ao mesmo tempo que você grita de dor. Você geme, você se contrai de dor. E o que que acontece? Aí você vai acabar tirando a roupa, e aí o sogro, sogra vão ver, outras pessoas vão ver, porque enfermeiras, médicos é uma coisa, mas familiares vão ficar vendo. Por quê? Porque o parto normal, ele é emocionante. Gente, inclusive o parto normal é muito emocionante, muito, muito mesmo. Quando o bebê sai. Quando ele sai, é de um alívio e também, assim, a beleza de tudo aquilo, de você ter conseguido, eu já falei sobre isso, sobre em que momento que o parto normal, ele tem seu momento bonito, né? Ainda mais quando ele flui normalmente e não acontece ali algum problema, porque pode acontecer. E ainda tem as pessoas assistindo, sendo que a gente não sabe como vai fluir o parto. Você pode ficar ali sofrendo, sofrendo, sofrendo e demorar para nascer. Você pode ter laceração, você pode ter que fazer esse pique, pode acabar dando um problema, ter que usar o fórceps. E tudo isso não é bonito, na verdade foram coisas que aconteceram que acabou mudando, assim, o curso do parto tá chegando até o final, tá chegando, mas tá causando mais sofrimento que o normal. E aí as pessoas assistindo isso. Fora, gente, que você faz tanta força, mas você, agora sim, na hora do bebê nascer. Na hora do bebê nascer, você faz tanta força, mas tanta força, mas tanta força, que existe risco de você defecar na hora. Não acontece com tanta frequência, eu acredito. Por exemplo, comigo não aconteceu, mas eu tenho uma explicação do porquê que não aconteceu. E eu acredito que é por esse motivo que muitas mulheres não passam por isso, mas muitas passam. Ou seja, tá vendo? O parto normal pode acontecer como não. E aí, olha a situação, você pouca roupa ou nua, e aí você ainda acontece de você talvez defecar por conta de fazer muita força. Tudo isso as pessoas vendo, assistindo. Isso é muito constrangedor, cara. Normalmente pode acontecer de você não defecar na hora, gente, porque no início do parto, bem lá no início, são cólicas.
são cólicas fracas. E cólica normalmente pode acontecer de soltar o intestino, então o próprio corpo já começa a esvaziar o intestino para conseguir passar pelo parto. Pode acontecer alguma coisa, acontece, não por conta disso que tornou o parto horrível, mas normalmente o próprio corpo já vai esvaziando, a dor de barriga, a cólica já vai esvaziando no começo até as dores intensificarem. Quando intensificou, você meio que já foi no banheiro várias e várias vezes, então acaba que não tem muita coisa, né. Mas pode acontecer e é uma coisa que você não quer que assistam. E é claro, gente, ainda tem a galera que contrata e quer filmar esse momento, e tudo bem, mas aí eu volto a dizer, essa galera que filma parto e ficam filmando o parto. Sabem editar um parto, sabem os ângulos, ou seja, eles estão ali igual o médico, né, vendo aquilo ali toda hora, diferente da família. Eu lembro que quando eu fui passar pelo meu parto, gente, o primeiro eu fiquei com o roupão normal, que ele é aberto atrás, só que as posições que eu ficava eram posições normais, acabou que eu fiquei com roupa grande parte do tempo. Mas o meu segundo parto, as posições que eu fiquei, eram posições que abriram muito a roupa na parte de trás, porque a roupa do hospital ela é aberta atrás, né, e você tem que ficar sem roupa. E gente, eu fiquei completamente exposta no meu parto. Esse meu segundo parto, ele doeu muito mais, ele foi uma dor muito mais. Então eu perdi muito mais a noção das coisas do que o primeiro. Nesse segundo, tipo, eu gritei mesmo, eu gemi, eu me contorci muito, eu caí no chão. Eu caí no chão, porque eu só não caí no chão, porque o Renan me segurou, entendeu? Porque eu comecei a fazer muita força, e a força não sobrava nada pra perna, não deixava nada, eu senti fraqueza na perna, porque meu corpo começou a expulsar o bebê. E gente, várias coisas constrangedoras, muito sangue, é assustador de sangue, parece até que tem algo errado acontecendo, mas é o parto normal acontecendo, muito sangue. Por incrível que pareça, muita gente não sabe disso, mas a cesárea tira mais sangue ainda. Só que, como é tudo organizadinho ali na cirurgia, você não vê tanto, mas a cesárea perde muito mais sangue, o parto normal perde menos. Só que como você tá andando, como você tá sentada, como você tá, se contorcendo, espalha mais sangue, né, ainda mais na hora que vai nascer. Tudo isso e aí vem a parte do expulsivo, cara. A parte do expulsivo, gente, na hora que o bebê vai nascer mesmo, você senta, você fica sentada ou você fica de pé, você escolhe a posição. E eles jogam, alguns hospitais jogam uma luz, todo mundo, suas partes íntimas se tornam o foco naquele momento, porque é de lá que vai sair o bebê. E aí, gente, é tudo muito exposto, é tudo muito exposto. Aí você diz assim: "Ah, mas o sogro já viu isso, a sogra também", mas você não quer que veja o seu. Não importa, não importa, entendeu? O nu constrange, tudo que tá acontecendo ali é muito íntimo. Então, gente, se eu tô no lugar dela, eu fico igualmente traumatizada. Eu fico eu ia ficar, gente, eu ia ficar e assim, ela deixou bem claro no vídeo dela, a sogra dela não é uma pessoa ruim, ao contrário, a sogra dela foi a que mais ajudou ela. Vamos dar créditos aqui, né. Só que ela falou, a sogra foi não teve noção da vontade dela, no respeito da vontade dela, mas não é uma pessoa má, que deixou ela na mão, que não, ao contrário, ajudou muito ela. É que uma coisa, outra coisa, né. Você ser uma pessoa muito boa, não necessariamente você tem noção. Às vezes você perde um pouco a noção, você perde a mão, entendeu. Então é isso o ponto, é esse o ponto. Ela pegou o ranço da sogra, que é a que mais ajudou, por conta desse dia. Gente, eu não ia aguentar, eu ia ficar muito p. É tio, a sogro, sogra. Meu Deus do céu. E para piorar, o médico insistiu para fazer o corte, episiotomia. Quando o médico julga que a cabeça do bebê não está passando pelas partes íntimas, e ele corta as partes íntimas. Só que muitos médicos, não todos, mas muitos médicos optam por fazer isso para andar logo, vamos logo, sendo que o correto é deixar o corpo fluir. Muitas pessoas dizem o seguinte: se é para o corpo lacerar, se é para as partes íntimas lacerar e abrir, então deixa que faça naturalmente, do que ir lá fazer o corte, porque você não sabe se vai precisar do corte ou não. Então, gente, ela ainda por cima ela passou por uma episiotomia, que é o corte das partes. Ai, que agonia, gente, meu Deus do céu, não ia conseguir não, eu ia ficar muito chateada, cara. Vamos ver os comentários. Passei por algo muito diferente, o pai da minha filha se atrasou para o parto, estando dentro do hospital. Ele estava tirando foto com a roupa do hospital para enviar para a amante, enquanto eu estava sendo anestesiada. Pesou o clima totalmente. Que hospital é esse que permite tanta gente? No que eu tive, era só acompanhante mesmo. Exatamente, por isso que
que eu estranhei. Depois de uns meses, reveja esse vídeo e veja onde está o problema. Espero que fique bem. Eu acho que ela quis dizer no namorado, né. Gente, o meu parto, essa sensação de exposição e constrangimento, ela é tão forte no parto, porque você realmente tem que ficar exposto para que o bebê consiga nascer, que de verdade eu queria o Renan e eu queria as pessoas, os médicos. Eu não me sentiria nem confortável com a minha sogra e nem com a minha mãe. E é a minha mãe, que eu tanto amo. Se eu tivesse apenas um acompanhante, né, e se eu não tivesse o Renan, talvez eu aceitasse a presença da minha mãe. Mas eu vou falar que também é um pouco constrangedor até para mim, mesmo sendo a minha mãe, eu queria apenas o pai e olhe lá, eu processava. Eu processava todo mundo, quem perdoa é Deus. Mas é isso, gente, a questão não é o parto em si, tanto é que a cesárea tem janelinha e todo mundo fica vendo. O que acontece é que o parto normal, ele tem muitas nuances, ele tem muita coisa que pode acontecer, por exemplo, ela estava no oxigênio, coisas muito constrangedoras, seu corpo totalmente nu pode acontecer, suas partes íntimas de uma forma que você nunca viu vai acontecer nesse momento, porque vai passar uma cabeça de não sei quantos centímetros por ela, então suas partes íntimas vão estar de uma forma que nem você sabia que era possível, fora que pode acontecer laceração, que é feíssimo de ver. A episiotomia é feita pelos médicos e muitas mulheres não querem, então não é um momento de se assistir, sabe? Não é muito assim gostosinho para se assistir, mas quando o bebê nasce, quando ele sai do corpo, quando vai, é coisa assim sobrenatural, de lindo, de maravilhoso, de emocionante. Inclusive, a emoção vem exatamente disso, de finalmente ele sair e o seu corpo ter feito toda essa projeção. Tudo, tudo fica maravilhoso, mas apenas quando ele sai. Enquanto ele não sai, você é louco. Você é louco. Papo de camisa de força. Entendeu? Então é isso. Agora me conta o que vocês acharam da história dela. Sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido e beijo.